Outro pecado de Saul aqui, que Saul cometeu, foi fazer algo, assumir uma responsabilidade que não era sua. Saul fez algo que não deveria ter feito. Ele sacrificou o holocausto, fez o holocausto e as ofertas pacíficas que não deveria ter feito. Ele não deveria ter oferecido o holocausto nunca. Ele devia ter esperado Samuel. Ele devia ter esperado. Devia ter tido paciência. Interessante que logo no versículo 10 diz assim: mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Olha só, se Samuel tivesse esperado, Saul tivesse esperado só mais um pouco, Samuel tinha chegado e tinha feito o sacrifício e tinha dado a orientação de Deus para ele. Porque mal ele acabou de fazer o sacrifício, Samuel chegou. Mas foi logo depois. Se ele tivesse tido um pouco mais de paciência, ele não teria agido precipitadamente e feito uma coisa que não era para ele fazer. Então, muitas pessoas hoje também, muitas vezes estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Agora já é outro aspecto que eu quero abordar, não mais do agir precipitadamente, mas do fazer uma coisa que não deveria ter feito. Não deveria ter feito de maneira nenhuma, nem precipitadamente. Não era para fazer porque não era vontade de Deus para a sua vida. Tem coisas que a gente realmente não deve fazer, que Deus não quer que a gente faça, que não é a vontade dele para nós. Nós não deveríamos fazer nunca. Eu vou dar aqui alguns exemplos relacionado a casamento. Como eu falei no início, deixa eu falar de novo agora. Quantas pessoas que se casam com a pessoa errada porque não buscaram sabedoria de Deus? Muita gente se questiona, será que aquela pessoa é a pessoa certa para eu casar? E a pessoa fica orando, fica perguntando para Deus, espera que Deus dê uma resposta para ela direto, uma revelação dizendo case, não case. Deus pode até fazer isso? Pode, eu não duvido que Deus possa fazer isso. Mas geralmente Deus não faz. Por quê? Porque Deus nos dá sabedoria para tomar decisões. Deus nos deu a sua palavra para que a gente, baseado nesses princípios da palavra, possa tomar uma decisão sábia conforme a vontade de Deus. Muitas pessoas podem ser um cônjuge adequado para você. Não existe esse negócio de alma gêmea. Uma pessoa específica para você que Deus fez para ser o teu cônjuge. Muitas pessoas podem se enquadrar nesse perfil de ser o teu cônjuge, que vai dar certo com você. Mas você precisa buscar sabedoria de Deus para analisar o perfil daquela pessoa, para ver se encaixa com você, para ter uma noção se aquele casamento vai dar certo ou não. Muita gente casa de qualquer jeito, não para nem para analisar como é que aquela pessoa que ele está pretendendo casar, como é que a pessoa é, como é que ela pensa, como é que ela age, quais são os seus valores, seus princípios, seus sonhos, suas motivações, se ela é realmente cristã ou não. Muita gente não analisa nada disso. E aí se casa com a pessoa errada. Às vezes a pessoa é um cristão e casa até com alguém que não é cristão, que é uma desobediência descarada da palavra de Deus. Ou então casa com alguém que já foi casado, que já está ligado a uma outra pessoa pelo resto da vida. Porque quando você casa com alguém, você está ligado com aquela pessoa até a morte. Então, se você quer casar, não case com alguém que já foi casado, a não ser que a pessoa seja viúva. Porque senão você vai cair em adultério, porque a pessoa está ligada ao seu cônjuge. Mesmo que ela tenha se separado, ela está ligada ao seu ex por toda a vida. A não ser que ela seja viúva, você não pode casar com alguém que já foi casado. Você tem que procurar alguém que nunca teve um compromisso com ninguém, nunca teve uma aliança com ninguém.
Essa é a instrução da palavra de Deus. Então, muitas pessoas não observam esses princípios e acabam tomando uma decisão errada. Casa com uma pessoa que nunca deveria ter casado, com uma pessoa que vai trazer muitos problemas para a sua vida. E aí o que acontece? Logo depois quer se separar, muitas vezes é assim. Casou-se, fez uma aliança diante de Deus, fez um compromisso diante de Deus, aí depois que casa, vê que não dá certo, devia ter observado antes como é que era a pessoa. Não observa, aí vê que não dá certo, aí quer se separar, quer cometer outro pecado, quer se divorciar e quebrar a aliança que fez diante de Deus. Porque trata o casamento como se fosse uma coisa qualquer. E aí se separa, casa com outro, e aí fica esse casa-descasa que hoje as pessoas estão vivendo até mesmo dentro das igrejas. Então o que você tem que fazer se você casou com uma pessoa errada? Assuma as consequências da sua atitude. Você agiu sem sabedoria, agiu sem buscar a orientação, a instrução de Deus, aguente as consequências. Você agora está casado, você está ligado até a morte, permaneça casado com a pessoa, aguente, ore a Deus, peça sabedoria a Deus agora para agir de maneira prudente e lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. Não vá cometer outro erro, que é de desistir e casar com outra pessoa, se divorciar, porque isso não agrada a Deus. Deus, ele odeia o divórcio. O divórcio deveria ser a última coisa que uma pessoa deveria pensar. Mas, infelizmente, quando o casamento dá errado, a primeira coisa que as pessoas pensam é o divórcio. Porque as pessoas não têm a sabedoria de Deus no coração. As pessoas têm a mesma mentalidade mundana, de que casamento é uma coisa descartável. Se não der certo, você descasa e casa com outro. E não é assim que Deus ensina. Paulo até cita a palavra de Jesus, lá em 1 Coríntios 7, Paulo diz assim: digo não eu, mas o Senhor, que se o marido se apartar da mulher, ou se a mulher se apartar do marido, que não se case, que permaneça sem casar, ou então que se reconcilie com o marido. Essa é a vontade de Deus. Outro problema que acontece, que as pessoas tomam a decisão errada. As pessoas entram numa faculdade para fazer um curso errado. Faculdade é uma das coisas muito importantes da vida. É uma decisão muito séria que um jovem tem que tomar, que é escolher qual é o curso que ele vai fazer, qual é a profissão que ele quer ter na vida. E tem muita gente que toma uma decisão errada nesse sentido, porque não busca sabedoria de Deus, não busca tomar uma decisão segundo os princípios de Deus. E aí muitas pessoas escolhem para si um curso que vai levar ele a ter uma profissão que não é o que ele gosta, não é o que ele tem vocação, não é de acordo com os seus talentos naturais. A pessoa às vezes escolhe um curso só por causa de dinheiro, pensando no dinheiro que ela vai ganhar, pensando no status social que ela vai ter, pensando em agradar a família, pensando em agradar os amigos. E não para analisar se é aquilo que Deus quer para a sua vida, se está de acordo com os seus talentos, com a sua vocação, se aquilo vai trazer glória para Deus ou não, se vai agradar a Deus ou não. Muita gente não está nem aí para isso. As pessoas escolhem faculdade, profissão, coisas que não tem nada a ver com o que ela é vocacionada e que não agradam a Deus. Às vezes escolhem até profissões que vão levá-las a pecar, a fazer coisas erradas, coisas que vão ferir os princípios da palavra de Deus. Mas a pessoa não se importa, não leva em consideração isso, porque ela não tem a sabedoria de Deus na vida. Outro exemplo, muita gente arruma um emprego que prejudica a sua vida. Um emprego que afasta a pessoa de Deus, da comunhão com a igreja, afasta a pessoa de uma vida de santidade. Ou um emprego que não é da vontade de Deus, um emprego que não agrada a Deus, como eu falei há pouco tempo, que vai levar você a pecar, que vai levar você a fazer coisas erradas, vai levar você a mentir, a roubar,
ou a ser cúmplice de roubo, de engano, de você estar compactuando com coisas erradas, com coisas que vão contra os princípios cristãos, e a pessoa muitas vezes arruma um emprego desse e acha que é uma bênção de Deus. Não busca sabedoria para saber se aquilo ali vai agradar a Deus ou não. Às vezes é um emprego que está destruindo a sua vida, está acabando com a sua vida, tirou todo o seu tempo com a família, com a igreja, com Deus, está levando ela para uma vida triste, infeliz, sem espiritualidade, sem unção, afastada de Deus, mas a pessoa, mesmo assim, acha que aquilo ali é uma bênção de Deus para a vida dela. Ela não percebe o quanto aquilo ali está destruindo a sua vida, que ela deveria procurar uma coisa melhor, uma coisa que não levasse ela a se prejudicar espiritualmente ou prejudicar a sua família. As pessoas não têm sabedoria, acabam tomando decisões erradas, simplesmente levando em conta princípios mundanos. Não buscam a orientação de Deus para ver os princípios da palavra de Deus. Toda decisão que a gente vai tomar, a gente tem que olhar os princípios de Deus, da sua palavra, para ver se aquilo ali vai agradar a Deus, se vai glorificar a Deus ou não. Para a gente não tomar a decisão errada. Se Saul tivesse parado para analisar e pensado, bem, eu não sou um sacerdote, então eu não posso fazer um holocausto, então eu tenho que esperar Samuel chegar. Se Samuel não chegar, eu não vou ter culpa nenhuma. Se ele não chegou é porque não era vontade de Deus que ele chegasse. Mas ele disse que ia chegar, então eu tenho que acreditar que ele vai chegar. Eu não sou sacerdote, eu não vou fazer esse sacrifício. Era assim que ele devia ter pensado. Devia ter confiado em Deus. Mas ele não confiou. Resolveu entrar por um caminho que não era a vontade dele, de Deus, para a sua vida. O último exemplo. Muitas pessoas assumem um ministério para o qual nunca foram chamados. Quantas pessoas que não assumem um ministério na igreja para o qual Deus nunca chamou elas, mas elas entram nesse ministério por quê? Porque é o que agrada a elas, é o que ela quer, é uma coisa que lhe chamou a atenção, mas não é o que Deus quer para a sua vida. Então tem muita gente que busca um ministério na igreja por status. Por exemplo, muita gente quer cantar no louvor, no grupo de louvor, não é porque é vocacionado para cantar, nem para tocar, mas a pessoa se esforça para estar ali, aprende a tocar, tenta aprender a cantar, porque ela quer aparecer, ela quer estar num ministério onde ela fique visível, onde todo mundo possa ver ela, e ela possa se sentir alguém, possa se sentir alguém que está acima dos outros. É alguém que gosta dos aplausos, que gosta da glória humana, do reconhecimento humano, e aí busca um ministério por causa disso. Quantas pessoas não querem fazer teatro, dança na igreja só para poder aparecer? Na minha opinião, esse ministério de dança nem era para existir na igreja. Esse é um ministério que só serve para alimentar o ego das pessoas. Você não vê ministério de dança na Bíblia. Você não vê um ministério de dança nunca numa igreja na Bíblia. E é uma coisa que não faz sentido nenhum, que não edifica a igreja, que não traz edificação para a igreja, que não traz crescimento espiritual, que não acrescenta em nada. Só serve para alimentar o ego daquelas pessoas que vão lá dançar, porque vão fazer uma apresentação, fazem uma apresentação ali e todo mundo fica assistindo como se fosse um show. Ninguém nem participa daquilo ali. Mas, irmão, está sendo tocada uma música de louvor a Deus. Sim, uma música de louvor é tocada na hora do louvor. Não precisa ter uma dança para isso. Aí todo mundo fica assistindo, no final aplaude, e aí as pessoas acham que foi uma grande coisa. É uma coisa que só serve para alimentar o ego. Outra coisa, por exemplo, é teatro. Quantas pessoas passam horas e horas ensaiando uma peça de teatro que vai causar o mesmo efeito de uma pregação da palavra? Muitas vezes porque querem aparecer.
tem aquele desejo no fundo do coração de estar diante dos outros, aparecendo. Perdem horas e horas ensaiando uma peça de teatro quando poderiam estar evangelizando, discipulando, fazendo a obra de Deus de outras maneiras. Muitas vezes motivado por status, porque quer aparecer diante dos outros. Eu sei que nem todos que fazem nesse sentido, mas muita gente, mesmo inconsciente, faz nesse sentido, querendo agradar a sua carne, querendo aparecer, e ainda mais num ministério que é, como o de dança que eu falei, praticamente inútil, não tem base bíblica, e o de teatro é uma coisa que se perde muito tempo e que uma pregação alcança o mesmo objetivo, ou uma evangelização na rua seria muito mais eficaz do que se passar horas e horas fazendo isso. Então, muitas pessoas também resolvem pregar, ser pastor, ser diácono, presbítero, não é porque tem o chamado para isso, mas é porque querem o título. As pessoas sonham em ter um título, as pessoas querem ter um status na igreja. Elas querem estar acima dos outros, elas acham que ser diácono, presbítero ou pastor, ou líder de algum ministério, é estar acima dos outros, e não é. Mas elas acham isso, então elas querem um título, elas querem um cargo, porque elas querem ser alguém na igreja. Um cargo não é para você ser alguém na igreja. Um cargo é para você servir mais ainda os outros. Não é para você aparecer, é para você se dedicar a servir as pessoas de coração. Então, quantas pessoas querem ser pastor por causa do status, por causa do dinheiro, para poder tirar a lã das ovelhas, para poder sugar o dinheiro das pessoas, para poder se dar bem na vida. Muitos é por avareza mesmo, é por ganância que quer ser pastor, para aparecer. E aí acabam fazendo uma coisa que nunca foi vontade de Deus para a vida delas. E infelizmente muitas igrejas colocam pessoas em ministérios sem a pessoa ser chamada. Porque muitos líderes, muitos pastores não param para analisar se a pessoa tem a vocação para aquilo ou não. E acabam consagrando alguém a diácono, presbítero, pastor, sendo que a pessoa nunca teve chamado para aquilo ali. Não tem chamado de Deus para aquilo. Igrejas que consagram mulheres a diaconisa, presbítera, pastoras, bispas, apóstolas, sendo que a mulher, biblicamente, não tem o chamado para exercer esses ofícios. E aí acaba indo contra a palavra de Deus. Decisões erradas porque as pessoas não buscam conhecimento da palavra de Deus. Então, muitas vezes essas decisões são tomadas por politicagem, por amizade, não tem nada a ver com a orientação de Deus, com observar se a pessoa tem realmente o chamado para aquilo ou não. E aí o que acontece? A igreja é tremendamente prejudicada, a obra de Deus é grandemente prejudicada por causa disso. Quantos pastores estão hoje aí pastoreando igrejas que nunca foram chamados por Deus? Deus não deu essa vocação para eles, quem deu foi os homens. Não importa se os homens foram lá e impuseram as mãos e consagraram eles. Deus não autorizou aquilo, Deus não consagrou eles, foi coisa de homem. Infelizmente, muitas pessoas estão pastoreando e liderando ministérios em igrejas sem ter vocação para aquilo. E aí a igreja é prejudicada por causa disso. A obra de Deus é prejudicada, as ovelhas sofrem. Tudo por causa de uma decisão errada.